do ano chegou, o carnaval tá aí e você provavelmente já se fez a seguinte pergunta: será que dá pra perder gordura dormindo? Não só é possível, mas eu também vou te mostrar como fazer exatamente nesse vídeo aqui, cara. Peraí, Léo, você tá me falando que é possível perder gordura parado ou então dormindo? É exatamente isso que eu tô te falando. Meu garoto, pensa só que maravilha que seria você ficar seco, trincado, sem você ter a necessidade de fazer aquele monte de cardio ou ficar se matando, restringindo sua dieta de formas absurdas. Acredite você ou não, mas isso aí é perfeitamente alcançável para a maioria das pessoas fazendo um ajuste só, ajustando o metabolismo desse sujeito. Na verdade, para ser um pouco mais específico aqui, a gente tá falando especificamente da taxa metabólica de repouso. E cara, acredita em mim, esse aí é um macetinho que os atletas experientes eles usam e a maioria das pessoas negligenciam, só que esse macete é o que vai te permitir comer muito mais e ter muito mais flexibilidade na sua dieta. O que você pode acreditar em mim, cara, vai te fazer muito, mas muito mais feliz. Então é o seguinte, ó, hoje o pai aqui vai te ensinar, cara, como você faz para queimar muitas calorias sem fazer esforço nenhum. Exatamente, doidão, eu tô falando de algo em torno de repouso aí. Léo, tu tá me falando que isso aí é sem esforço? Sem esforço? Não, sem esforço? Roda a vinheta que eu te explico, vamos começar. E aí, banda de marombeiros, meu nome é Araújo, rapaziada, começando pra vocês mais um vídeo. E, manos, eu queria lembrar vocês que querem reabastecer o estoque de suplementos. A G Suplementos tem o melhor preço do mercado, porque aqui você compra direto do fabricante. Não tem lucro de revendedores, lojistas. E se você usar o cupom Léo Araújo, você ainda tem uma moralzinha lá, porque você é do batalhão, beleza? Então o link tá na descrição, confere lá. O primeiro macete que nós vamos falar aqui, cara, é otimizar o funcionamento da sua tireoide. Provavelmente você já ouviu falar daqueles atletas que em época de competição, pra secar, eles manipulam muito o T3 e T4. Então, basicamente, o que eles estão fazendo é manipular diretamente a tireoide. E o que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui vai te fazer alcançar praticamente o mesmo efeito, só que de forma natural. Pensa só, cara, você queimar de 500 a 1000 calorias a mais só fazendo alguns ajustezinhos ali. A sua tireoide, cara, ela fica situada mais ou menos nessa região aqui, ó. E muitos estudos mostram o quanto que a manipulação da tireoide está relacionada diretamente ao impacto, às alterações nas suas taxas metabólicas, no metabolismo em si. Agora, é bem importante dizer que de todas as vitaminas com quais você deveria se preocupar aqui, o iodo é uma das principais. Na verdade, você deveria se atentar principalmente com ela. E eu tô falando isso porque basicamente o iodo, ele é o combustível que a tireoide usa para produzir os tireoidianos. Provavelmente você vai achar que esse grupo aí é um grupo bem específico, o grupo das pessoas que têm deficiência em iodo. Mas não, cara, segundo a OMS, 35% da população mundial não consome a quantidade de iodo necessária por dia. E isso aí quer dizer algumas coisas. Basicamente, menos iodo, menos tireoidiano. Menos tireoidianos, menor taxa metabólica de repouso. Menor taxa metabólica de repouso igual você gordão. A fonte primária de iodo aí da maioria das pessoas, ela vem basicamente do sal de cozinha ou sal marinho aí. Só que a quantidade que tem no sal não é tão grande assim, cara. Então não seria tão eficaz, não dá pra considerar assim. E aí o buraco é bem mais embaixo, rapaziada. Por quê? Porque provavelmente você já viu o marketing agressivo que essas empresas de sal grosso ou desses sais do Himalaia aí fazem. E que na verdade, eu já falo aqui, você vai saber em primeira mão, o sal do Himalaia não é do Himalaia em si não. E você tá sabendo aqui em primeira mão no Hipertrofiando. E por isso eu tenho certeza que você vai esmagar o gostei aí embaixo agora. Sério, manos, dá essa força aí, cara. Se você puder esmagar o gostei, dá uma força muito grande. Pra você, não custa nada. Mas pra nossa comunidade, pra mim, cara, isso ajuda de uma forma que é absurda. Se puder fazer e conferir a sua inscrição no canal com as notificações, também ajuda muito. Só que nesse caso aí, pra você continuar recebendo conteúdo na sua home. Então, se puder dar essa força, cara, fecha com o batalhão. A gente precisa de ajuda. Mas voltando ao assunto, cara, a real é que eles falam desses tipos de sais aí, de sal, como se eles fossem o milagre. Como se eles tivessem propriedades milagrosas. E a verdade é que não tem. A real é que o sal grosso, o sal marinho ou o sal de cozinha, se você for olhar na tabela nutricional, eles serão vistos praticamente da mesma forma. Então o macete nesse caso aqui seria trocar o sal de cozinha pelo sal iodado. Aí você já se ajuda nesse caso aí. Agora, outras duas vitaminas que são extremamente importantes para o bom funcionamento da tireoide é o zinco e o selênio. E nesse caso eles estão relacionados na conversão do T4 em T3, que no caso seria sua forma ativa. Tá, Léo, beleza, mas quanto que isso aí seria eficaz? Cara, tem um estudo que mostra que uma pessoa ela conseguiu aumentar o seu gasto calórico diário em 527 calorias só corrigindo a deficiência de zinco que ela tinha. E isso aí que eu tô falando, cara, foram nos 2 primeiros meses. Por quê? Quando se completaram 4 meses, esse número subiu. Esse número foi para 992 calorias a mais de gasto por dia só por corrigir uma deficiência de vitamina
vitaminas, cara. Nesse ponto, não é muito incomum as pessoas terem deficiência, especificamente pessoas que praticam muitos exercícios ou são muito ativas no seu dia a dia. Porque no caso, além da sua demanda de zinco ela também aumentar, você também elimina através da sua transpiração. Vamos para a próxima dica! A segunda dica aqui, cara, vai te deixar abismado, velho. Pra você melhorar o seu metabolismo, a dica é coma mais proteína. E quando eu falo coma mais proteína, não tô nem me referindo a comer quantidades absurdas, não. Só a quantidade necessária do dia já é o suficiente. Comendo proteína, Léo. Como assim, cara? Calma que eu vou te explicar. Uma dessas causas aí, cara, vem principalmente porque o seu organismo, ele gasta mais energia para quebrar proteína em relação aos outros macros. Na verdade, tem alguns estudos que mostram que em torno de 15 a 30% das calorias ingeridas através de proteína, elas meio que retornam enquanto tá acontecendo a digestão ali, tá rolando a quebra dela. Isso aí basicamente quer dizer que em torno de 15 a 30 calorias são gastas a mais a cada 100 gramas de proteína, teoricamente, que você ingerir. E você pode até achar que essa quantia não é uma quantia muito significativa, mas isso aí representa mais ou menos, cara, de 100 a 250 calorias a mais gastas por dia para uma pessoa que come mais ou menos aí 0,8 a 1 grama de proteína por quilo corporal. Agora, a segunda parte que a proteína vai te ajudar é construindo músculo e te impedindo de perder músculo. E isso aí é muito importante nessa fase. E eu acho que eu não preciso citar nenhum estudo aqui, porque qualquer pesquisa simples que você faça aí, você vai encontrar uma porrada de artigos que comprovam e justificam o que eu tô falando nesse momento. A quarta dica, ela tem muito mais a ver com a segunda do que a terceira dica de fato, mas já a gente fala da quarta. Vamos falar da terceira agora. Agora a gente vai falar de uma coisa que é muito importante, mas quase todo mundo negligencia, que é beber água. Beber água, Léo. Como assim, cara? Você tá viajando já. Sério, cara, eu não tô de brincadeira e você também não deveria brincar com isso. Desde que eu me entendo por gente e eu comecei a fazer treino, dieta e tudo mais, quando eu aprendi a importância da água no processo, eu comecei a enxergar o quanto as pessoas negligenciam isso, cara. E essa é uma parada muito simples de corrigir que faz toda a diferença no processo todo. Tem um estudo que mostra, cara, que só por você beber 500 ml de água ali, você já tem um aumento na sua taxa metabólica normal. E isso representaria no final do seu dia algo em torno de 24 calorias a mais a cada vez que você vai beber 500 ml de água. Então pensa só se você faz isso várias vezes ao dia. Tem outros estudos também, cara, que mostram que se você consumir água ao invés de água normal, água gelada, a sua TMR, que é a sua taxa metabólica de repouso, ela dá uma aumentada e se mantém alta por mais ou menos uma hora após você ter ingerido a água ali. E isso poderia representar uma queima de mais ou menos 500 calorias a mais no final do seu dia. Agora, não querendo falar o óbvio, mas meio que já falando, você sabe que você não vai emagrecer, ficar trincado, comendo um monte de besteira, só começando a beber água agora, né? Eu sei que você não tá entrando nessa onda aí, eu não vou nem falar nada sobre isso. Quarta dica, mantendo mais massa muscular. E a real, cara, é que quando você ouve aí que a vida de quem é mais shapeado é um pouco mais fácil, essa informação é meio que verdadeira e a ciência explica isso. Eu tenho que te dar um pouco de crédito aí, porque tem alguns estudos antigos que mostram que a mais ou menos a cada quilo de massa muscular são gastos, são queimados para manutenção em torno de 35 calorias. Esse valor, ele é diário, só que não é um valor tão bom para se ter referência, porque tem alguns outros estudos que mostram que ter massa muscular não faz tanto impacto assim no final das contas em relação a gastos de caloria. Mas pra gente não ficar na dúvida aqui, eu vou te apresentar uma série de outros fatores que ajudam, no caso, na manutenção de um metabolismo bala através da massa muscular. E um desses fatores é a melhora na sensibilidade à insulina. Pensa da seguinte forma, cara, quanto maior for a sua resistência à insulina, maior será a sua dificuldade de queimar gordura em repouso. Ou seja, isso aí já meio que pega a sua seta de objetivo e ela já aponta diretamente para o norte que você quer. Se você quer queimar gordura enquanto você repousa, o nosso norte é melhorar primariamente a nossa sensibilidade à insulina. Como eu falei nesse vídeo aqui que tá passando aí para você agora, eu te falei que é possível você otimizar a forma que seu corpo não só estoca energia, mas a forma que seu corpo busca energia em determinadas áreas. Isso aí eu não tô falando só de gordura, não, eu tô falando também de glicogênio. Tendo mais massa muscular, você consegue estocar muito mais glicogênio dentro do músculo e aí você não precisa estocar a graxa. Só para você ter mais ou menos uma ideia de como isso funciona, cara, tem um estudo que mostra
que fisiculturistas, eles conseguiram ter uma queima de 14% a mais de calorias quando foram comparados com grupos de mesmo nível de intensidade de atividade. Só por eles terem mais massa muscular, eles queimaram 14% a mais de calorias, cara. E é por isso aí que eu te falei que a segunda dica lá atrás tinha muito mais a ver com a quarta do que a terceira dica em si. Agora, outro macete do milênio aqui, cara, que eu já tentei no canal várias e várias vezes, mas é uma prática que eu ainda tô tentando melhorar, ainda estou me aperfeiçoando, mas por todos os estudos que eu faço, por toda a leitura que eu me dedico, eu percebo quais são, e na verdade, quantos são enormes os benefícios dessa técnica. E eu tô falando, rapaziada, do banho gelado. Não só do banho gelado em si, mas no caso, se expor a baixas temperaturas. Eu tenho certeza que você já viu à torto e à direita aí, cara, uma porrada de gente falando sobre os benefícios do banho gelado, sobre como é importante se expor a baixas temperaturas. Mas a real é que quando a gente tá falando de queima de calorias, essa técnica ela não é tão eficaz assim. A real é que quando a gente tá falando de queima de gordura, cara, os resultados não são tão drásticos assim quanto algumas pessoas, na verdade, quanto a maioria das pessoas fala que tem. Basicamente, cara, o que os estudos em relação a essa técnica mostram é que os grupos utilizados, eles até conseguiram alguns números, cara, bem impressionantes, expondo alguns grupos aí a baixas temperaturas por mais ou menos umas 2 horas. Só que o resultado final disso tudo aí foi que a queima total foi de um aumento de somente 75 calorias a mais no final do dia, algo que não foi tão incrível assim. O que também não é um número para se reclamar, mas não é algo tão impressionante comparado ao aumento de 400 calorias a mais que teve alguns participantes ali do estudo que conseguiram alcançar esse número. Aí nesse caso, as 75 calorias ali seria algo bem normal perto desse outro número. Tem também, cara, que se expor a baixas temperaturas vai te ajudar a ativar a gordura marrom. E para esse tipo de técnica, para esse tipo de manipulação, é óbvio que 1 minuto de banho gelado faz muito menos efeito do que mergulhar em uma banheira coberta de gelo, como por exemplo. Só que uma forma também de manipular isso é você manter o seu ar-condicionado sempre na temperatura menor o dia inteiro. Bom. E aí você, teoricamente, vai criar um cenário onde você consegue manipular essa variável. Mas, cara, aí eu tô te falando de uma medida bem extrema que não sei se você vai conseguir reter resultados tão eficazes assim, porque qualquer coisa que você coloque para se esquentar um pouquinho já vai afetar diretamente esse resultado. Porque lembra que nesse caso aí você tá tentando manipular, deixando o ambiente o mais gelado possível por maior tempo que você conseguir. Não precisa ser muito gênio para dizer que isso aí não vai ser tão eficaz no final das contas, né? E é isso pro vídeo de hoje, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero de verdade que você tenha curtido esse vídeo, cara, e que eu tenha feito diferença no seu dia da mesma forma que, com certeza, você fez no meu. Eu vejo vocês em breve. Valeu, falou e fui!